Olá! Mais uma aula de sábado que eu tenho imenso prazer de ministrar para vocês. Hoje a gente começa ao som de Lineker, essa música que eu adoro, que chama Psy. Por quê? Porque nós vamos conversar sobre pequenas pausas e também sobre o medo. Eu fiz uma enquete, como normalmente eu faço, e vocês votaram e deu empate. E assim, se deu empate é porque vocês querem os dois assuntos. Então vamos falar tanto das pequenas pausas quanto do medo. Todo sábado, gente, eu faço essa aula com os temas sobre a mente equilibrada. E é sempre um prazer tê-los aqui, é sempre um prazer ter a participação de vocês. Eu deixo sempre aberto para vocês tirarem dúvidas, comentem aqui, deixem nos comentários. Esse é um momento importante para que você aprenda a cuidar das suas emoções com essas dicas práticas, com as ferramentas que já existem aqui no meu feed, ferramentas novas que eu vou trazer para vocês. E hoje eu quero começar falando sobre o medo. Porque o medo é uma emoção que a gente está sentindo muito, especialmente em tempos de pandemia. Eu acredito que é uma das emoções mais presentes durante 2020 e 2021, né? Então, para a gente lidar com medo, a gente precisa aprender a dialogar com ele. Não tem outra forma de lidar com medo a não ser dialogando. Não dá para fugir do medo, não dá para lutar contra o medo e não dá para evitar o medo. A gente só pode dialogar, a gente só pode conversar com ele, a gente só pode aprender a negociar essas perguntas e saber o que o medo pode fazer para ser útil. Então eu digo que lidar com medo é entender a utilidade dele. Lidar com medo é entender o que ele está dizendo para ti. Lidar com medo é como se a gente parasse e pensasse, ele está me alertando de alguma coisa. O medo está me trazendo cautela para aquela situação. O medo está me fazendo perceber se essa é mesmo a decisão certa. Agora sim, quais são os sinais de alerta do medo? Quando o medo trava a gente, quando o medo paralisa, quando o medo faz a gente fugir daquela situação que a gente deveria enfrentar, quando o medo nos faz sermos pessoas que normalmente nós não somos. Quando o medo toma conta e diz que ele é você e não você é você. Isso é até engraçado, mas essa é a verdade. Quando nós somos tomados ou tomadas pela emoção de medo. Quando a gente vira a emoção e não gerencia. Né? Vamos dar um exemplo prático. Digamos que você precise apresentar um projeto de TCC, apresentar um seminário, apresentar algo que te dê uma pontuação para você poder obter uma nota boa na faculdade. Ali o medo pode te ajudar, mas ele também pode te atrapalhar. Quando que ele te atrapalha? Quando você não consegue falar em público, quando você não consegue passar o conhecimento que você sabe, que você estudou, quando você se atrapalha e paralisa, quando você sai de tudo que você planejou. Ali o medo te atrapalhou. Agora, quando o medo te ajudou? Quando você teve cautela para estudar assunto por assunto, quando você treinou na frente do espelho ou gravou no celular, quando você já pensou em possíveis perguntas que o professor faria. O medo nos ajuda quando a gente consegue ver os comportamentos de segurança que ele nos faz ter. Por exemplo, eu vou sair de casa e está chovendo. O medo me lembra, leva o guarda-chuva. O medo me lembra, você vai fazer uma viagem, então arrume a sua mala de acordo com o clima daquela cidade. O medo ajuda a gente, por exemplo, quando a gente precisa se proteger. Porque imagina a vida sem medo. Nós íamos ser e ter comportamentos muito inconsequentes, de nenhuma segurança, de nenhuma alerta. O medo nos fez ficar em casa, o medo nos fez nos proteger, o medo nos fez proteger a nossa família. Então, o medo pode ser útil, gente. O medo não é uma emoção para se fugir, o medo é uma emoção para se dialogar. E por isso que eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente aprender a conversar com ele. Aprender a dizer assim, vem medo, entra. Vamos conversar, depois você vai embora e me diz o que você está dizendo aí. O medo ele não te afasta de pessoas, o medo ele não te afasta de situações que você merece. Porque às vezes, estar sentindo medo de alguma coisa é receber de repente uma promoção, é melhorar no relacionamento, é melhorar numa competência sua. Nossa, eu tenho medo de ser promovido. Então, ele não pode jamais te colocar numa posição menor do que você é. Aí que você precisa dialogar. Muitas vezes você vai precisar trabalhar o medo numa terapia, com um profissional,
Outras vezes não, você consegue sozinho, você consegue dialogar consigo ou com alguém. E por isso que eu trouxe algumas perguntas para nós dialogarmos com o medo. São perguntas inteligentíssimas para o medo, porque, na verdade, todas as emoções, antes de eu colocar as perguntas aqui para vocês verem, elas são irracionais, elas são involuntárias. Então, como é que a gente lida e dialoga com essas emoções involuntárias e completamente inesperadas? Dialogando e trazendo para fatos e evidências, para a vida real, para o que não é irracional e distorcido. Até aqui, gente, vocês ficaram com alguma dúvida sobre as emoções, sobre o medo? Posso passar já para a parte das perguntas? E sabe o que é engraçado, gente? É que quando a gente para pensar sobre o que a gente sente, a gente consegue dialogar melhor. E a gente não faz isso, né? Quando que a gente para? Não nos foi ensinado isso. A gente não para pensar sobre o que está sentindo. A gente não para pensar sobre o que deveria sentir. A gente vive muito no automático, nas decisões impossíveis, na ansiedade. Mas hoje, você que está aqui nessa aula, se permitiu conhecer melhor sobre as suas emoções. Se permitiu conhecer melhor sobre o medo, para aprender a lidar com ele. Então, antes de eu começar aqui as perguntas, tira esse minutinho para agradecer a sua presença aqui. Isso é por você. Eu só estou passando meu conhecimento para vocês. Mas você escolheu, tomou a decisão de estar aqui para aprender melhor a lidar com essas emoções irracionais e involuntárias. Então, vamos lá. Primeira perguntinha que a gente pode fazer para o medo. Peguem o papel e a caneta aí. Você já passou por isso? Como você lidou com isso? Vou dar um exemplo, novamente do seminário. Eu preciso apresentar um seminário. Laine, eu apresentei sim lá no primeiro período da faculdade, mas eu nem lembro direito. Mas você apresentou e você lidou com ele porque hoje você está no último período para apresentar o seu TCC. Como que você lidou? Eu treinei bastante, eu consegui ter segurança no conhecimento, ter segurança nas perguntas, ter segurança na sala, pedir para os meus colegas não fazerem perguntas que eu não saberia responder, pedir para fazer em silêncio. Eu me rodeei de comportamentos de segurança. Ótimo. Isso é dialogar com medo. É entender como ele vai ser útil. Né? Por isso que a primeira pergunta é, você já passou por alguma situação de medo antes? Porque o medo está presente todos os dias. Todos os dias. E aí a gente tem que dialogar com o nosso passado, com a nossa trajetória, para aprender. Né? Anotaram? Anotem aí. Primeira pergunta, inteligente para lidar com medo. Bom, podemos ir para a segunda. A segunda pergunta para a gente lidar com medo é: você tem fatos e evidências para esse pensamento de medo? Aqui que a gente deixa o medo no chinelo. Por quê? Porque o medo é irracional. Ele não quer saber da realidade, ele não é pé no chão. Ele cria cenários inimagináveis. Ele cria situações catastróficas. E quando a gente traz a realidade como se a gente fosse um detetive, como se a gente fosse um advogado, como se a gente fosse um policial, quais são as provas de que esse meu pensamento é verdadeiro? Vou dar um exemplo. Esse aqui é o mais presente ultimamente na nossa vida. O medo que vira irracional e a gente não sabe lidar. Que é o medo, vamos pegar o medo de morrer, tá aí. Que é algo que a gente faz e sempre catastrofiza. A gente acorda já com medo de sair na rua, a gente acorda já com medo de acontecer alguma coisa no carro, enfim, existe esse medo muito irracional. E aí a gente começa a dialogar. Tá, mas eu saí de máscara, eu tô fazendo todos os cuidados, eu não tô aglomerando, eu tô saindo apenas para trabalhar, eu tô saindo apenas pelo necessário. Esses são os fatos e evidências. Mas de repente eu não vou para tal lugar, ok. Esse é o seu comportamento de segurança. Trazer os fatos e evidências para esse pensamento de medo. Outra coisa que é muito interessante, o mandar currículo. Lembrei desse exemplo agora. Eu tenho medo de mandar um currículo porque já nem vão me aceitar. Como você sabe? Você já enviou currículos ultimamente? Você tentou se colocar em situações novas para ter fatos e evidências de que não dão certo? Não. São todos medos irracionais que estão aqui na sua cabeça. Né? Então, a segunda pergunta é, você tem fatos e evidências para esse pensamento de medo? Quem quiser dar um exemplo também de uma vez que o medo te deixou numa situação de perigo irracional, pode comentar aqui, que depois eu leio pra gente. Bom, vamos para a terceira pergunta.
Se você tivesse um momento de coragem, o que faria para resolver essa situação? Vou pegar um exemplo aqui de uma pessoa que eu conheço, que ela tá até aqui na live. Ela tinha um medo irracional de cachorro. Então ela começou a fazer terapia, trabalhar os pensamentos, para que os pensamentos dela não fossem irracionais, para que fossem todos dialogados. E ela tinha medo do cachorro porque ela imaginava que ela iria morrer ao estar ao lado de um cachorro. Vejam como o medo é catastrófico. Ela nunca tinha sido mordida, ela nunca tinha sido atacada, nada tinha acontecido, era um medo que ela transformou, um medo que virou fobia, e ela precisou trabalhar isso na terapia. Se ela tivesse um momento de coragem, ela responderia assim: eu queria segurar um cachorro. Então, sempre pense, para a gente enfrentar o medo, a gente precisa lidar com a coragem, lidar com a atitude de enfrentamento. Por quê? Porque o medo, ele é resolutivo, ele é útil, ele quer que você seja uma pessoa melhor. Ele não vai deixar você uma pessoa menos do que você merece ser, né? E aí, se esse medo acontece, é a hora da gente sim pedir ajuda. Vamos para a próxima pergunta. Ficou claro essa? Acho que ficou, né, gente? Qualquer coisa, como eu falei, podem colocar aí nos comentários, tá certo? A live vai ficar salva. Aproveita e já manda para aquele amigo ou para aquela amiga que tem medo para aprender aqui essas perguntas. Outra coisa. Você precisa da ajuda de alguém? Gente, peçam ajuda, não tem problema algum. Pedir ajuda é bom. Pode ser que aquela pessoa te ajude a enfrentar e vai te fazer uma pessoa melhor. Seja ajuda de amigos, de familiares, de profissionais. Lidar com medo também é se abrir para a humildade de falar: eu preciso de você, eu preciso de ajuda. Tá tudo bem, nós somos seres de conexão, nós somos seres humanos e vivemos em sociedade. Nem tudo a gente vai conseguir sozinho. Então, se você precisar da ajuda de alguém, tá tudo bem. Às vezes você não vai conseguir enfrentar o medo sozinho, porque o medo já tomou conta de você. E isso é normal, né? Quando a gente está lidando com medo, a gente está lidando com coisas, comportamentos, pensamentos, emoções irracionais. Muitas vezes vai precisar vir uma terceira pessoa e te dizer: não, vamos lá, eu te ajudo a enfrentar isso. Não é por aí, vamos dialogar com ele, o que você pode fazer para melhorar? Até aqui, alguma dúvida, gente? Podemos ir para a próxima pergunta. E o mais legal de todas as perguntas: o que é que o medo está te ensinando nessa situação? Ele ensina alguma coisa. Voltando ao exemplo do seminário, ele ensina a ter mais cautela para o próximo seminário. Vai que esse aluno queira ser um professor. A vida dele vai se apresentar a seminário todos os dias. O medo, ele não pode travar a gente. O medo, ele não pode paralisar. O medo não pode dizer que a gente não consegue aquela situação, aquele objetivo. Porque o medo, ele tem que ajudar, ele tem que nos ajudar com cautela, dizendo assim: você pode ir, mas vá observando seus passos, vá planejando, vá sabendo que vai te trazer segurança. Isso que o medo ensina a gente, né? Quem já vivenciou alguma situação em que o medo ajudou? Querem contar aqui? Se quiserem contar, fiquem à vontade. Depois eu vou ler todos os comentários, tá? Bom, eu vou contar uma situação em que o medo me ajudou. E eu lembrei disso agora porque o Facebook me trouxe uma lembrança ali também. Facebook, essas lembranças estão sensacionais essa semana. Quando eu fiz a minha transição capilar, o medo pairava nos meus pensamentos, sabe? E lá, durante a transição capilar, existe uma fase de grande corte, que é você cortar todo o cabelo alisado e deixar ele natural. O meu maior medo era não gostar do resultado. Então, eu já trazia possíveis situações de aparência que eu achava que eu poderia estar. Eu acho que eu vou ficar assim, então tá tudo bem. Vou conversar com a cabeleireira, tá tudo bem. Eu trazia vários comportamentos para me trazerem segurança para poder fazer essa fase de transição capilar. Ali o medo que estava me orientando. Ele estava dizendo com cautela: não faça isso se você não está pronta. Não faça isso se você não tem certeza que é um comportamento de segurança que vai te deixar bem depois. Vejam bem, o medo agiu como proteção. O medo agiu com cautela. O medo agiu para me fazer uma pessoa melhor. E se eu precisasse, eu iria pedir ajuda, como eu pedi da cabeleireira. Então, gente, não temam em pedir ajuda, especialmente em situações de medo. Novamente, o medo é irracional. O medo é uma sensação, uma emoção, um pensamento involuntário. Não é culpa sua sentir medo. É uma reação de algum evento.
E a única coisa que a gente pode melhorar nisso é a nossa reação, é a forma que a gente dialoga com ele. Lidar com medo é dialogar com pensamentos, lidar com medo é dialogar com pequenas atitudes. Certo? Bom dia para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Nós estamos falando sobre o medo. Já envia essa live aí para algum amigo, alguma amiga, alguma pessoa especial que quer lidar melhor com pensamentos e situações de medo. Agora, vamos a um alerta, tá, gente? É muito importante eu falar isso por eu ser uma profissional da saúde mental. Quando você sentir que o medo tá te atrapalhando, que o medo tá te fazendo uma pessoa temerosa, tá te fazendo fazer uma pessoa evitativa, não tá te deixando bem, vai procurar ajuda. Busquem profissionais, busquem um apoio. Porque se a gente não cuida do medo, se a gente não cuida das emoções, isso tudo se agrava. E se agrava para uma doença emocional. E eu sei que vocês não querem isso. Eu sei que vocês querem sim saber lidar com todas as emoções todos os dias. E na aula anterior eu falei, o grande segredo da gente lidar com emoções é trabalhar com elas todos os dias. Não precisa ir para terapia todo dia, não é isso que eu tô falando. É ter um tempo para você e pensar sobre o que você tá sentindo. Pensar sobre o que sentir já é válido. O nome disso é autocuidado emocional. E eu tô falando tudo isso para vocês sobre o medo porque agora eu vou entrar no outro assunto que muito me agrada, que são as pequenas pausas. O autocuidado emocional, ele pode ser feito sim nas nossas pequenas pausas. E o que são as pequenas pausas? São esses momentos que a gente tira para pensar sobre o que a gente está sentindo, para pausar, para parar, para desacelerar, para trazer à tona o bem-estar. A gente já vive numa sociedade muito acelerada. Tudo que a gente faz é para ontem. Tudo é muito rápido. Os áudios do WhatsApp agora dá para acelerar. Então, o que a gente pode fazer para ter esses momentos de relaxamento genuíno? Não é aquela coisa, eu vou me forçar ali, é um spa para relaxar. Eu vou me forçar a tomar um chá de camomila. Não é forçar. É saber o que faz bem para você. Por exemplo, para mim funciona muito ouvir uma música, tomar um cafezinho, conversar com as pessoas, escrever, ler. Mas por quê? Porque esses sempre foram momentos meus de prazer que hoje em dia são mais difíceis de alcançar. As pequenas pausas não são difíceis. E eu trago aqui todo dia essa alerta para você descobrir o que funciona para você. Para algumas pessoas vai ser entrar em contato com a natureza, para outras pessoas vai ser fazer um exercício. O que você não pode é deixar de fazer isso. A gente não vive só por trabalho, a gente não vive só por uma situação de vida, a gente vive por várias escolhas, a gente vive por várias experiências. E as pequenas pausas são importantes para isso. Hoje eu vou ensinar para vocês um exercício de respiração que faz a gente pausar de uma maneira imediata. Eu aprendi esse exercício na semana retrasada e eu quero compartilhar aqui com vocês. Um exercício de pausa que é super tranquilo e só depende da nossa respiração. Sabe por quê, gente? Respirar é a forma mais rápida da gente pausar, é a forma mais rápida da gente se conectar com a gente. E, além do mais, regula a nossa respiração e regula fisiologicamente também o nosso corpo. Então, vamos à pequena pausa, vamos ao exercício. Antes eu vou tomar o meu cafezinho aqui, que também é um momento de pausa. Então, vamos lá. O que a gente precisa? A gente precisa prestar atenção na respiração. Então, de olhos fechados, a gente vai inspirar o máximo que der. E vai segurar o ar em 1, 2, 3, 4, 5. E agora solta o ar o mais devagar possível. Vamos repetir mais 2 vezes. Inspira o máximo que puder e segura. 1, 2, 3, 4, 5. Agora solta bem devagar. Mais uma vez. Inspira o máximo que conseguir. Segura e solta em 1, 2, 3, 4, 5. O ato da gente deixar o ar ir já nos relaxa. Abrir mão do controle. Abrir mão do que a gente não pode e não tá no nosso alcance de resolver.
também é uma forma de lidar com medo e de fazer essa pequena pausa. Lembrem essa semana de respirar. E quando a gente respira, a gente se concentra no agora. Quando a gente respira, a gente se concentra no momento presente e nós só temos o momento presente. O medo, ele nos leva no futuro o tempo inteiro. O que eu poderia fazer? E se, será aqui, será que é isso, será que é aquilo? Esqueçam. A gente só tem o agora. Então, respirem pausadamente. Façam coisas prazerosas, nem que seja por 1 minuto. Vamos fazer um acordo aqui? Quero fazer um acordo aqui com vocês. Um exercíciozinho. Se vocês se comprometerem a tirar 1 minuto do dia de vocês durante essa semana para fazer algo que genuinamente gostam, vocês vão me fazer muito feliz. Vamos combinar isso? 1 minuto, gente. 1 minuto para beber um café, 1 minuto para ouvir uma música, 1 minuto para vocês. Independente da correria, independente de todos os problemas, eu quero que a gente se comprometa em tirar 1 minuto pra gente. Podemos? Bom, eu acredito que é isso. Falei sobre o medo, falei sobre a importância das pequenas pausas. Agora eu quero ouvir de vocês. Vocês têm alguma pergunta? Vocês gostariam de saber mais alguma coisa sobre essa emoção tão irracional ou sobre as pequenas pausas? E aí, se vocês estiverem com vergonha de perguntar aqui, podem me mandar lá por DM, tá bom? Que eu vou ter o prazer de responder. Sábado que vem tem aula de novo e como eu sempre combino com vocês, vocês vão votar, vocês vão decidir qual é o tema. Temas, me mandem na caixinha sobre o que vocês quiserem conversar. Ansiedade, medo, emoção, exercício de meditação, tudo. Tudo que pode ajudar a manter o equilíbrio da mente. Isso mesmo, 1 minuto para você. Pra gente, né? Não é muito, gente. Não é muito. E aí vocês vão gostar tanto de fazer 1 minuto que vão querer aumentar. No outro dia eu vou fazer 2, no outro dia eu vou fazer 3. Até porque se começar com a música, nenhuma música tem 1 minuto. É difícil uma música ter 1 minuto. Se permita ouvir uma música até o final, né? O seu cantor favorito lançou um álbum novo. Pare, escute todas as músicas. Isso faz um bem enorme pra gente. A vida é tão corrida e esquecemos de nós na maioria das vezes. Por isso que eu tô aqui pra lembrar vocês. Não esqueçam de vocês. E não adianta, gente, a gente querer começar com muito. A gente precisa começar aos pouquinhos. 1 dia de cada vez. 1 dia que você pode melhorar. E sempre lembrem daquela frase. Eu até postei ontem. Peraí, deixa eu colocar aqui pra vocês antes de encerrar a aula. A frase é a seguinte. O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? O que eu posso fazer amanhã para ser uma pessoa melhor do que eu fui hoje? Né? Não tá muito bem enquadrado. Mas a frase é a seguinte. O que eu posso fazer amanhã para ser melhor do que hoje? O que eu posso fazer hoje para ser melhor do que ontem? Todo dia a gente pode ser melhor sim e se aprimorar. Nem que seja por 1 minuto. Tá certo? Quero agradecer a presença de todo mundo aqui na aula. É muito bom poder compartilhar com vocês esse conhecimento da psicologia. Tudo isso que eu trouxe está embasado na teoria das emoções do Paul Ekman. Quem quiser conhecer melhor, ele tem um site chamado Atlas das Emoções, que é maravilhoso. As pequenas pausas também. As pequenas pausas são baseadas nos conceitos de atenção plena, que se chama Mindfulness em inglês, que são todos do estudo do Jon Kabat-Zinn. Então, assim, não são coisas da minha cabeça, gente. São estudos já de muitos anos para que a gente consiga se aprimorar emocionalmente. Não esqueçam do 1 minuto de autocuidado emocional de vocês, tá certo? Um beijão e até sábado que vem. E amanhã tem meditação para dormir, hein? Até mais.